Olá, amigos, a paz do Senhor. Maria de Betânia. Esse texto se encontra nos 4 evangelhos e principalmente em Lucas, capítulo 7, versículos 36 a 50 e capítulo 10, 38 a 42. E também em João 12, versículos 1 a 8. É onde dá mais detalhes sobre o acontecido. Jesus era amigo de Lázaro, que residia em Betânia com suas irmãs Marta e Maria. E sempre que Jesus ia para aqueles lados, ele passava na casa do seu amigo. Esse dia, Marta estava muito atarefada com os afazeres domésticos, preparando um almoço, e Maria estava aos pés de Jesus, aprendendo dele, muito embevecida com aquelas palavras maravilhosas do Senhor. E Marta, vendo Maria para ela indiferente, disse a Jesus: ordena que ela venha me ajudar. Ao que Jesus respondeu: Marta, Marta, você está muito assoberbada com tanta coisa. Uma coisa apenas basta. E Maria escolheu a melhor parte. Então, esse princípio que fala de Marta e Maria dá uma visão do que é o mundo hoje. Pessoas que correm de um lado para outro e se perdem nesse mundo porque não se detêm aos pés de Jesus, não se detêm diante da palavra para aprender e amar mais. E nesse burburinho, Jesus é esquecido por muitos, porque conhecer de Deus ajuda a minorar o nosso sofrimento, porque nós sabemos em quem nós temos crido, mas o mundo hoje, a sociedade, vive assoberbada, porque as pessoas estão deixando o essencial de lado. Não que seja errado buscar os nossos interesses, mas há que haver uma conciliação para que o nosso lado espiritual não seja esquecido, para podermos conhecer mais daquele que nos tirou de trevas para a luz. Maria, Marta e Lázaro foram convidados para um jantar na casa de Simão, o leproso. Simão, ele é tratado como fariseu em 3 evangelhos, mas Mateus o trata como Simão leproso, porque acredito que ele tenha sido curado por Jesus, porque ele não estaria ali se não estivesse são. O leproso era segregado, era jogado fora da cidade, ele não poderia ter contato com pessoas sãs. E eu creio que ele esqueceu a beneficência de Deus na vida dele, porque lhe faltava misericórdia. Maria entrou com um vaso de alabastro nas mãos. Nesse vaso tinha um unguento muito caro, que se chama nardo. Esse nardo ele era extraído das flores do Himalaia e eram conduzidos em lombos de camelos, e era muito caro, caro mesmo. O salário daquele tempo, que era um denário, que era uma quantidade grande, era o salário de praticamente um ano de serviço. E Maria não se incomodou, ela juntou aquele perfume, talvez por anos a fio, porque ele era comprado aos pouquinhos, mas ela não titubeou. Vendo Jesus ali, ela quebrou o vaso, talvez para que nada fosse retido, ela derramou sobre seu corpo, ela ungiu a sua cabeça. E ela chorava emocionada aos pés de Jesus. Com suas lágrimas, lavava os seus pés, e com os cabelos, ela enxugava-os. Interessante que uma mulher não soltava os cabelos em público, mas ela não preocupou com a opinião de ninguém. Ela queria servir a Jesus naquele momento. Judas Iscariotes, ali entre os apóstolos, vendo isso, ele fez uma observação. Ele disse: mas que absurdo desperdiçar esse unguento, ele é tão caro, ele poderia ser vendido por 300 denários e esse valor ter sido dado aos pobres. Mas, na verdade, ele não estava preocupado com pobres, ele estava preocupado com a bolsa, porque ele defraudava ali o dinheiro que os apóstolos recebiam, e ele estava pensando nos seus próprios interesses, ao que Jesus respondeu: os pobres sempre os tereis convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Simão, o fariseu, e o fariseu, ele preocupava muito em seguir as formalidades da religião, ele ser correto em todas aquelas prescrições da lei,
mas muitas vezes ele esquecia de ser misericordioso para com os outros. E ele olhava ali Maria aos pés de Jesus e pensava: se esse homem fosse profeta, ele saberia que quem estava ali nos seus pés era uma pecadora. E Jesus, conhecedor do nosso pensamento, disse: Simão, havia um credor que tinha 2 devedores. Um devia 50 dinheiros, o outro devia 500. Mas como nenhum deles tinha condição de pagar a dívida, eles foram perdoados pelo seu credor. Quem amou mais? Ele respondeu: aquele que foi mais perdoado. Amou mais. Jesus disse: realmente, aquele que é pouco perdoado, ele ama menos. Eu não sei como aquilo entrou no coração de Simão, mas foi uma palavra muito bem falada, porque o fariseu se achava santo, ele preocupava com aquele lado externo da lei, e ele achava que aquilo era bastante para ele, ele não buscava o essencial, ele não escolhia a melhor parte. Aí Jesus vira para Simão e disse: Simão, eu cheguei em sua casa, você não me deu água para lavar os meus pés. Esta mulher lavou meus pés com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Eu cheguei, você não me deu nenhum óleo para ungir a minha cabeça. Essa mulher, ela derramou unguento sobre mim e me preparou para o meu sepultamento. Eu cheguei, você não me deu nenhum ósculo, porque era costume, mesmo entre homens, receber uma pessoa com ósculo. Você não me deu nenhum ósculo. Essa mulher, no entanto, ela beijou meus pés o tempo todo. Os pecados dela estão perdoados por isso. E disseram: quem é este que até perdoa os pecados? Ele olhou para Maria e disse: a sua fé te salvou. Os seus pecados estão perdoados. Vai em paz. Aí nós analisamos essa situação. Um que também foi curado fisicamente, mas que não era grato ao Senhor. E uma mulher que, por receber os ensinamentos do Senhor, que deve ter calado fundo ao seu coração desde a primeira vez, ela não veio agora para ser servida, ela veio para servir o Senhor. E ela serviu com o que ela tinha de mais especial, com o que ela tinha de mais caro. Aí nós pensamos, como nós temos vivido como Maria, que oferece o melhor para o seu próximo, o melhor para o Senhor, através da leitura da palavra, através do trato especial para com seus irmãos. Como nós temos vivido? Ou como Marta, assoberbada, ansiosa, porque a ansiedade hoje é o mal do mundo, porque as pessoas não buscam o principal, elas buscam o correr atrás do prejuízo. Não que seja errado, mas nós temos que ter um tempo para Deus, para nos aperfeiçoar aos pés do Senhor. E Simão também, às vezes nós somos tão beneficiados pelo amor de Deus, pela misericórdia do Senhor, e esquecemos tão rapidamente. Ele havia esquecido que ele era um segregado, ele era uma pessoa infeliz, e agora estava ali na sua casa. Ele era rico de posses, mas na verdade ele não tinha um coração transformado. Como está o nosso coração? Nosso coração tem sido transformado pela palavra? Que nós tenhamos intimidade, como Maria, a pecadora, buscou ter. E foi ela, mesmo sendo pecadora e ali perdoada, que preparou o Senhor para o túmulo. Esse evangelho, ele termina com as seguintes palavras. Versículo 13. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para memórias suas. Que memórias terão de nós? De pessoas que entregaram para o Senhor o melhor de si, que é o coração? Que nós possamos pensar nessa lição, aprender mais do Senhor. E que, como nós somos perdoados diariamente, nós não podemos nos afastar daquele que nos ama até o final. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que nós possamos colocar tudo que temos em favor do próximo e que nós possamos, todos os dias, estar nos pés de Jesus.